Fala galera, uma ótima tarde para você que está na sintonia da FM Dom Bosco 96,1. Vai entrar no ar agora o Inova Ceará. Essa é a primeira temporada, sempre com o propósito de trazer gente com relevância no mercado, gente que faz diferença, que transforma o meio em que vive. Muito bem-vindo ao nosso convidado de hoje, super especial. Antes de mais nada, ótima tarde, Marcos Gondim. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, ouvintes. Marcos Gondim é administrador de empresas, psicólogo com formação em psicanálise e pós-graduação em educação biocêntrica. Hoje nós vamos falar, Marcos, daquilo que, em meio à velocidade da vida, muitas vezes deixamos para depois: o cuidado com a nossa mente. Terapia não é luxo, é ferramenta. Vamos entender onde até a terapia humana entra quando tudo ao redor promete respostas instantâneas. Esse imediatismo da internet, esse efeito comparativo, a gente vai tentar destrinchar aí hoje durante o Inova Ceará. E já convidar você que nos escuta a participar através do 988955023, 988955023. Marcos, em muitos lares a gente ainda escuta: engole o choro, não reclama, fica quieto. Que impacto esse silêncio imposto na infância traz para o adulto de hoje? Bem, a gente precisa inicialmente fazer um diferencial entre terapia, psicoterapia e psicanálise. Terapia é aquilo que a gente faz numa roda de conversa, numa massagem, num spa, num bar. Isso tudo é terapêutico. Existem inclusive as terapias holísticas, como biodança e outras mais. A psicoterapia é um método de tratamento com a companhia de um psicólogo, de um profissional da área. E a psicanálise? A psicanálise ela vai para um outro local. A psicanálise, a gente diria que é tanto uma teoria quanto um método. Para quê? De investigação e de exploração do inconsciente, para compreender o indivíduo, permitindo que ele se compreenda indo na direção dele mesmo, de se autoconhecer e de se autorregular. Dito isso, o que é que a gente pode pensar com relação à pergunta que você fez? O que é que a gente traz de conteúdo da infância? Tudo. Absolutamente tudo? Absolutamente tudo. É o cerne de nossa vida. É ali onde a gente se constitui enquanto sujeito. São nas nossas primeiras lembranças, são nosso primeiro caminhar na educação com os nossos pais, na educação com os educadores, nessa troca do materno-paterno, identificando que não necessariamente ser pai ou ser mãe é o paterno-materno. Essa relação, ela não é tão óbvia quanto parece ser dentro do senso comum. O materno pode ser a mãe, aquela que gerou, como pode ser quem adotou, pode ser o centro de educação. O paterno pode ser o pai, aquele que gerou, mas pode ser a mãe companheira, pode ser o companheiro, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser uma avó, ou seja, pode ser... O que é que a gente entende? A mãe é aquela que acolhe. O pai é aquele que ordena, é a lei, é aquele que veta a disposição do filho de fazer coisas e entender que não existe só a mãe para ele, não existe só aquela relação ambígua da mãe para com o filho, existe uma terceira. Seriam referenciais na vida da criança. Isso. Então, a criança, até a sua formação ali, a adolescência, obviamente que também na faixa etária de ser adulto. O reflexo de hoje é a construção da própria história da pessoa? Perfeito. Seria mais ou menos isso. Perfeitamente isso. Nós vamos, durante nossa vida, construindo, trilhando um caminho. E esse caminho, ele é dado nas relações. Hoje a gente diz muito que, e isso é o que a ciência vem cada vez mais se aprimorando, é que somos seres biopsicossociais. Que é isso, Marcos? Biopsicossocial é que nós somos biológicos, carne, sangue, vísceras,
nós somos psicológicos porque nós somos mente, e nós somos social, porque nós somos das Seres de relações. relações. E aí, conforme nós vamos nos desenvolvendo, esses traços vão acontecendo e nós vamos marcando. Ninguém passa na vida de forma ilesa. Hoje eu estou vindo aqui a primeira vez e nesse momento eu estou conhecendo vocês. De uma certa forma, eu vou transformar vocês em algum ponto, vocês e os ouvintes, e vocês estão me transformando em algum ponto. Que é sobre trocas. Isso. Você falou de ser seres de relacionamento. De relacionamento, isso, de né? relações. Ô Marcos, você que nos escuta em casa também, manda um áudio pra gente, 988955023, te convido a participar conosco. Se algum fato, algum comportamento, alguma coisa da tua infância ainda gera um comportamento hoje, nos dias de hoje, aquilo que aconteceu há décadas atrás, há meses atrás, até que você nem se lembre, que esteja no seu inconsciente, mas você acha que possa refletir no seu comportamento atual. Marcos, surge nas rodas de conversas, essas mais informais entre amigos, que eu não faço terapia porque eu tenho amigos, eu converso com meus amigos. Até que ponto isso é salutar e qual, também já engatando a pergunta, qual a diferença de eu compartilhar as minhas experiências com amigos e com um profissional alinhado com a ciência? Excelente pergunta. São dois caminhos diferentes na sua essência. O conversar com amigo, como eu disse, ele é terapêutico. É bom. Faz parte da relação. Isso, você faz as suas trocas, mas ele não te ajuda. Não te ajuda porque chegar aqui, eu, você, Thiago, nós fizemos trajetórias diferentes. Isso faz em cada um de nós marcas e traços de vida diferentes. Isso eu falo muito com meus pacientes na clínica, se eu pegar você pela mão e a gente der uma volta no quarteirão, retornar para o mesmo local e a gente aqui conversar, o que foi visto, muito provavelmente a descrição do percurso vai se dar de forma totalmente diferente, transparecendo que a gente foi para caminhos diferentes. Você seguiu um caminho. Por quê? Eu vou olhar talvez mais natureza, você talvez vai olhar mais para carros, ou seja, muito daquilo que a gente trouxe na nossa história vai estar presente. Então eu sento numa mesa, converso com um amigo sobre um problema que eu estou passando. Entendi. E ele vai te dar um conselho, ele vai passar para você a experiência que ele tem. De acordo com a visão de mundo dele. Completamente diferente da sua. Pode ser sem maldade, mas talvez não resolva o problema, né? E tem um agravante aí. Somos 4 na mesa. Cada um dá uma opinião diferente. Que opinião ele vai pegar? Aquele que ele queria. Eu não vou pegar a opinião do Thiago, embora seja a mais certeira, porque essa não me convém. Eu vou preferir a opinião do Matheus, a opinião do Gabriel, a opinião de pessoas que estão dizendo algo que eu de fato queria ouvir. Interessante. Doutor Marcos, eu li em 2 livros essa teoria, tá? Um foi Tempos Extraordinários e outro foi Felicidade é para Todos. Nesses 2 livros tem uma concepção, uma linha de raciocínio, que os americanos, eles contemplam, eles elegem a década de 50, tá? A gente está falando de 1950, como a época de ouro americana. Fazendo um paralelo de análise daquela época, você não tem uma renda per capita, por exemplo, maior do que as outras décadas, você não tem um avanço tecnológico maior do que as outras décadas à frente, nenhum elemento exato que comprove essa pesquisa como época de ouro. Mas se tem a seguinte correlação, você vem de um pós-guerra, tá? Ou seja, você tem mais ou menos uma sociedade estruturada numa mesma linha, no mesmo padrão. Você tem ali na década de 50, americana, uma coesão social, uma expectativa e sentidos mais unificados. E daí, esses 2 livros fazem essa abordagem de que o igual, ele te deixa, vamos classificar assim, como mais confortável. Por isso vem essa classificação. Até a tua geração, a geração do meu pai, eu também vivi essa transição por estar na casa dos 30 e poucos anos.
de o efeito comparativo, que é isso exatamente que eu estou falando, era com o vizinho, era com o primo, era com o carro do vizinho, com o passeio do colega, com o brinquedo de um primo próximo, de um irmão. E hoje a gente vive um efeito comparativo em nível incalculável, que são as redes sociais, né? Eu me levanto cedo para trabalhar e abro ali, principalmente, ou o Facebook ou o Instagram, e sigo o conteúdo daquele cara que eu gosto. Ele está na academia, depois ele entra no carro de luxo dele e eu estou espremido no ônibus. Até que ponto esse efeito comparativo que a gente traz? O outro é bem mais feliz, ou pelo menos aparenta, e eu levo uma vida mais dura. Até que ponto isso é prejudicial para a sociedade de um modo geral? Eu digo que isso é nocivo e perverso. Nocivo porque ele machuca o outro que está sendo comparado. E perverso porque coloca esse outro no local de desvantagem. Imagine, temos 2 irmãos e uma mãe diz assim, ó, você não estuda, seu irmão só tira nota 10. Você não serve para nada. Por que você não estuda como ele? Por que você não faz como ele? Isso, a tendência é fazer com que esse jovem, essa criança, vá se desenvolver de uma forma negativa. Por que que A é melhor do que eu? Entendeu? Então, se você me permite, eu vou ler um trechinho da Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, que ela disse, tá? A comparação com os outros é extremamente prejudicial, especialmente para crianças e adolescentes, pois afeta negativamente a autoestima e pode levar a quadros de ansiedade e depressão. Daí você imagine o quão nocivo é esse tipo de comparação. As redes sociais, elas ainda trazem um agravante. O real e o imaginário. Aquilo que de fato acontece e aquilo que de fato não acontece. Eu posso perfeitamente tirar uma foto de, vamos lá, um prato com camarões, etc., num determinado restaurante e ir para casa, não desmerecendo, comer arroz com ovo. Quem me garante que aquela postagem, quem me garante que aquilo que eu estou fornecendo é verdadeiro? Até à frente às câmeras, né? Isso. Sempre tem um sorriso no rosto. Pronto. Até que ponto, e a gente vê muito isso, se você parar num restaurante hoje, sentar e olhar à sua volta, você vai ver às vezes pessoas sérias, tristes, cabisbaixas, sem olhar, sem interagir, e aí alguém diz assim, vamos tirar uma foto. O sorriso vem automático. O sorriso muitas vezes emplastificado. Tirou a foto, todo mundo olhou, gostou, postou. E aí uma vez me perguntaram, Marcos, dessas fotos aqui, quais você acha que mais parece comigo? As que você não postou. Interessante. Porque você tira várias fotos, corrige isso, ajeita a blusa, bota o peito para fora, pintei o cabelo, muda isso. Não, pega pela direita, pega na esquerda. Até que sai uma foto linda, maravilhosa, perfeita. Você ainda tem uns filtros para ajudar. Não é você ali. Se você tivesse postado a primeira foto que você tirou, talvez ali seria semelhante. Respondi a tua pergunta? Com toda certeza, doutor. Doutor Marcos, nós estamos entrevistando Marcos Gondim, psicanalista, que a gente vê aqui pela entrevista que existe uma satisfação no exercício desta profissão. E aí, entrando nesse universo, eu te pergunto um desafio bem particular. E já também te provoco o ouvinte. Já vou perguntar primeiro para o ouvinte. Você que nos escuta nesse momento, já se autodiagnosticou através de um post lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, aquelas pesquisas, eu sou isso, eu sou aquilo, aqueles rótulos. E aí, agora estendo a pergunta para ti, Marcos. Já chegou gente no teu consultório com já meio que informado pela, a gente pode classificar entre aspas, o Instagram terapia, já com técnicas de abordagem, com rótulos, mas com a confusão emocional que nem ele sabia onde estava? Eu posso ir até um pouquinho mais a fundo. Hoje, com o advento da IA, né, inteligência artificial, muita gente está abandonando o consultório ou não está indo para a psicoterapia ou para a psicanálise porque acredita que a IA vai te dar uma solução para isso. E, lógico, preservando a identidade
deles já me trouxe, e inclusive eu pedi que trouxesse um diagnóstico, vamos colocar assim, né, da inteligência artificial para essa pessoa. E é impressionante. É impressionante porque a IA vai numa profundidade de chegar no ponto e dizer assim, ao final de todo o texto, ele diz, você sabe que você não está sozinho, eu estou aqui. Como se fosse uma pessoa, né? Eu quem? E aí, essa fragmentação dá para as pessoas uma ideia de pertencimento irreal. Porque o que a IA ou o Instagram, como você falou, Instagram terapia, traz, na verdade, é um modelo falseado que provavelmente deve servir àquela pessoa que está se apresentando. Fórmulas prontas, né? Isso. Como você falou da volta no quarteirão, cada um vai ter sua percepção, porque você enxerga o mundo de acordo com as suas experiências, né? E hoje eu faço, quando as pessoas, Marcos, você vai perder o seu emprego, o seu trabalho para IA. Aí eu digo, não, porque senão as psicoterapias e a psicanálise já teriam perdido o emprego para cartomante. É verdade, faz sentido. Porque a IA hoje, assim como cartomante, como a Instagram terapia, ela é muleta. Muletas para quê? Para que eu possa dizer assim, não fui eu. Foi a IA que disse que eu devia fazer assim. Foi o Instagram que disse que eu devia fazer assim. Foi a cartomante que disse que eu fazer assim. Foi o meu horóscopo que disse que eu deveria agir assim. Inclusive, pegando o gancho e trazendo dados científicos do que tu fala sobre IA, deixa eu pegar aqui, segundo a pesquisa encomendada pela Talk Inc., pelo menos, e esse dado é muito alarmante, tá, Marcos? Pelo menos 1 a cada 20 brasileiros já utilizam o IA como terapia. Fontes recentes mostram preocupação de entidades profissionais e investigações regulatórias sobre chatbots e seus riscos. Muitas pessoas já usam o ChatGPT como conselheiros. Além do risco ético, né, e clínico, como tu vê que as pessoas podem confundir respostas automatizadas com essa empatia e diagnóstico? É justamente isso? É justamente não ser isso. uma pessoa na ponta da cadeia, eu estou aqui? Pronto, o que ela vai tentar te dar é uma receita de bolo. Fórmula, pronto. Fórmula. E que não convém e não condiz com a realidade do indivíduo. Pensando nisso, cada um de nós é ímpar. Por quê? Temos características semelhantes, somos, na essência, seres humanos. Mas o que nos difere são as nossas relações, é a nossa construção. Irmãos, nascidos, que vivem na mesma casa, seguem caminhos completamente diferentes. Concordo contigo e já vou pegar gancho e também provocar o nosso público ouvinte nesse momento através do 988-95-5023. Assim como você acabou de falar, heranças e traços físicos que a gente tem, a questão da genética da nossa família, herdamos também padrões emocionais, medos, culpas, muitas vezes silêncios, esse silêncio grita, inclusive, muitas vezes, né? Como a terapia, Dr. Marcos, pode ajudar a quebrar esses ciclos que atravessam gerações, que hoje, eu, Thiago, aos 37, tenho um comportamento que às vezes não identifico o porquê, que ele foi moldado lá com 10, 12, 15, 8 anos. E eu diria, não moldado, mas naturalizado. Vamos naquele exemplo do que você inicialmente disse, cala a boca, engole o choro. O quão nocivo é isso? Quando eu mando você calar a boca, eu estou dizendo para você que você não é importante, que a sua opinião não me interessa. E aí eu começo a transformar esse garoto que naturalmente era espontâneo num garoto artificialmente tímido. Podado. Cerceado. Atravessado por condutas, muitas vezes por pais manipuladores e nocivos dentro da sua realidade. Vamos agora fazer, crucificar pais, beneficiar filhos. Não é disso que se trata. É entender que cada um de nós trazemos na nossa bagagem algo que nos é dado e que por muitas vezes não foi pedido.
Antes da gente nascer, olha que interessante. Quando você é feito a ultrassom, lá é detectado o sexo do feto, e aí, a partir daquele momento, os seus pais passam a fazer tudo por você. Se você é menino, eles decidem cores, brinquedos, o formato do quarto, inclusive uma coisa que você traz e atravessa a sua vida toda, seu nome. O seu nome é, de forma, vamos dizer assim, natural, escolhido por outros. Nem o próprio nome. Nem o próprio nome a gente carrega como nosso. Então, imagine os outros pesos que vão sendo colocados dentro dessa criança ao longo. Então, solta o menino e deixa ele... Não é sobre isso. Orientar é como se você pegasse uma planta, tirasse do vaso, aqui ela está presa, colocasse no chão e deixasse ela crescer. Você tira um galinho ali, corta uma florinha, aduba, agoa e deixa essa árvore crescer. Livre. Eu posso dizer, Marcos, que nós somos ramificações de referenciais? Sim. Nós somos seres de relação, e por sermos seres de relação, essa ramificação automaticamente acontece. Eu posso dizer, odeio meu pai me abandonou. Você traz traços do seu pai, mesmo ele tendo te abandonado muito cedo. É genético. Não tem como a gente fugir de traços. Comportamental também, né? Repetição repetição de padrões feitos em casa, repetições de... Como é que a gente identifica, doutor Marcos? Através da conversa. Através do diálogo, através da fala. O que eu gosto na psicanálise é isso, que a gente entende que psicanálise é a cura pela fala. Quando você fala, você sai do campo das ideias. Você sai do mundo mágico que você conversou com ele respondeu isso, você responde isso. É o que eu digo, eu pergunto aos meus pacientes, mente tagarela. Você começa a falar sobre sua vida de forma aleatória, sem nenhum script, sem nenhum roteiro. A partir do momento que você começa a falar, você sai do mundo das ideias e passa a se escutar. Escutar, inclusive, é um desafio, e não só no mundo da terapia, né? Porque eu comprei um carro, aí tu olha para mim, eu também comprei um carro. Isso não é uma conversa, isso é praticamente um monólogo. Sim. Né? Nosso programa já vai chegando ao fim, bate-papo bom, ele corre rápido, mas eu tenho um bate-bola, tem uma pergunta aqui no meu WhatsApp, do José Roberto, tá? Hoje em dia, quando entro nas redes sociais, parece que todo mundo tem uma vida melhor. A gente falou sobre isso, né? Sim. Uma vida bem melhor do que a minha. Isso gera um peso enorme e até a vergonha de quem eu sou. Como diferenciar quando é só comparação passageira e quando isso já virou algo prejudicial? Pergunta do Roberto. Roberto, eu acho que a primeira coisa que você deveria parar é de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Saber de fato quem você é, se você está dentro de um contexto que funciona, se as suas relações são saudáveis, se as pessoas que se aproximam de você se aproximam por aquilo que você tem, não por aquilo que você é e representa. Olhar para dentro é sempre uma viagem muito difícil, muito complexa, mas é uma das viagens mais necessárias. Quando a gente olha para dentro, a gente começa a se entender. E aí a opinião do outro começa a perder sentido. A opinião do outro começa a aparecer para a gente muito mais uma confissão do que uma crítica. Aí eu vou... até uma confirmação. Isso, para finalizar, é uma história que eu falo muito, principalmente para pacientes adolescentes, eles ficam sempre muito preocupados. Quando Pedro fala de Paulo, eu entendo muito mais de Pedro do que de Paulo. Porque meu olhar sobre Pedro ou sobre Paulo é aquilo que eu enxergo de mim projetado nele. Não dá para você conhecer um ser humano na íntegra. E aí, para finalizar, quem mais te conhece na vida, ouvinte? Quem é a pessoa que mais te conhece no dia a dia? Sabe tudo sobre você? Você mesmo. Você mesmo. É verdade. Eu sou o que sei, mas muitas vezes não sei quem eu sou. Dito isto, para encerrar o nosso programa, e aí essa fala era sua, mas eu vou me meter,
como uma questão de serviço para quem nos ouve, a terapia, que era uma barreira há muito tempo, era tido como coisa de louco, ou então Sim. as pessoas faziam até escondido, ela é para mim, Tiago, enquanto pessoa CPF, uma faculdade de autoconhecimento, e ela é contínua, ela não tem prazo de validade, ela não se encerra ali como um curso normal, né? De que adianta eu ser um baita técnico em alguma coisa e chegar no final da vida não saber quem sou eu propriamente dito. Terapia é importante. E dito isto, aonde as pessoas te encontram para de repente marcar uma sessão de terapia, e se aparecer algum ouvinte lá da Dom Bosco, eu quero uma condição especial para a gente trabalhar essa questão tão necessária nesse mundo diferente que a gente vive. Bem, hoje eu atuo no Espaço Humanize. Posso dar o endereço? Pode, fica à vontade. Na rua Pinto Madeira 437. Aqui pertinho. Aqui pertinho, isso. Vai atender o Breno. E o meu celular, para quem quiser, é o 859-9635-5584. Repita, por favor. 859-9635-5584. Rede social, doutor Marcos. Marcos Psicanalista, Marcos com U, Psicanalista, tudo junto. E procura. Vem conversar comigo. E para os ouvintes, falando sobre os ouvintes da Rádio Dom Bosco, aquele que me ligar, a gente faz uma condição especial, faz a sessão a 50% do valor que eu cobro novamente. Pronto. Dou um desconto de 50%. Pronto. Isso está suficiente ou está pouco? Se isso qualquer coisa, você que escutou nesse momento, liga aqui para a rádio para confirmar para a gente. Doutor Marcos, eu já estourei o tempo. Muito obrigado pela tua gentileza de abrir tua agenda para estar batendo esse papo, trazendo essa questão de serviço muito interessante para os nossos ouvintes. Muito obrigado e uma ótima tarde para você. Obrigado, boa tarde a você, obrigado a todos, e se precisar de mim, pode contar, estarei sempre à disposição. Gosto de falar sobre esse assunto. Rapaz, esqueci de avisar que a gente estava ao vivo no YouTube e no Instagram. Sempre estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. Esse é o Inova Ceará, primeira temporada. Eu sou o Thiago Alves e voltamos quarta-feira, se Deus nos permitir.